Quem são os 6 usuários de NEM de nível supremo em Hunter x Hunter? Essa não é uma lista qualquer, mas sim uma lista oficial criada pelo próprio Togashi. E nesse vídeo você vai descobrir todos aqueles que são o pináculo entre os usuários de NEM e por que talvez o seu personagem favorito não esteja nessa lista. Contextualizando para vocês, cerca de um ano atrás, os editores do Togashi fizeram uma exposição usando os rascunhos do próprio Togashi, onde eles trouxeram várias informações relevantes em relação ao NEM, seja alguns novos conceitos ou aprofundando conceitos antigos. Quando essa exposição foi lançada, eu até fiz um vídeo completaço explicando tudo de relevante presente nessa exposição e que pegou 300 mil visualizações, então muitos de vocês devem sim ter assistido e quem não assistiu, eu recomendo que assista. Porém, teve um conceito introduzido pelo Togashi que é a classificação do nível de domínio de NEM de alguns personagens da obra, sendo essa classificação do melhor para o pior. Em primeiro, Supremo, segundo, Gênio, terceiro, excelente e quarto, ótimo. Obviamente que isso chamou a atenção para o nível máximo, que é o nível supremo, em que só alguns poucos personagens foram classificados pelo autor dessa forma. E é exatamente isso que eu vou aprofundar no vídeo de hoje, o porquê e quais os feitos demonstrados na obra que indicavam que esses personagens tinham esse nível de domínio. Além disso, alguns personagens mega hypados e muito relevantes não foram classificados em nenhuma categoria pelo Togashi, talvez para manter um certo mistério ainda. Então a gente vai também aproveitar para teorizar alguns desses personagens que podem ter o nível de domínio supremo, mesmo não estando nessa lista. Esse vai ser um mega bônus mais pro final desse vídeo. Antes da gente começar, eu queria lembrar que aqui no canal você encontra uma playlist exclusiva sobre o universo de Hunter x Hunter, com diversos temas super legais que podem te interessar também, sejam resumos, análises de batalha ou listas como essa aqui que você tá vendo. E para você não perder os próximos vídeos de Hunter x Hunter que vez ou outra saem aqui no canal, mesmo com a pausa do mangá, lembra de conferir a sua inscrição e ativar o sininho. E aproveita também para deixar aquele Jankengu no botão do like para ajudar esse vídeo a chegar até o continente sombrio, beleza? Primeiro então, vamos contextualizar o nível supremo de domínio de NEM. No meu outro vídeo eu aprofundei todos os conceitos de NEM, mas eu vou pontuar uma coisa importante sobre as classificações que o Togashi fez naquela exposição para deixar muito bem esclarecido aqui. Primeiro de tudo, os personagens que estão nessa lista não necessariamente são os mais fortes da obra, apesar da maioria deles ser sim, né? Isso porque ter o domínio supremo do uso do NEM não necessariamente te faz o mais forte combatente, principalmente em Hunter x Hunter, onde as lutas contam com diversas outras variáveis para determinar o vencedor, principalmente estratégia e inteligência. Falando especificamente do nível supremo, quando um usuário chega nesse nível, isso significa que ele atingiu o ápice da técnica atingível, em que para atingi-lo depende muito do seu esforço, mas também de outros fatores, como sorte, predisposição e outras circunstâncias. E agora vamos então elencar os personagens já confirmados com o nível supremo, e para ficar ainda mais interessante esse vídeo, eu vou fazer uma classificação do mais fraco para o mais forte. Isso porque, apesar de eu ter dito que ter esse nível de domínio de NEM não necessariamente te faz mais forte que outros personagens que não têm esse domínio, é óbvio que isso ainda influencia demais. E eu sei que vocês gostam de ver nível de poder, então a coisa vai ficar ainda mais interessante. Em sexto lugar, começamos então com a Nanika. Eu sei que eu disse pra vocês que eu ia elencar do mais fraco para o mais forte, e é difícil elencar ela em último, tendo em vista que ela é simplesmente uma calamidade do continente sombrio, mas a minha lista aqui é do mais fraco ao mais forte combatente, e apesar do poder absurdo da Nanika, ela não é uma combatente de fato. Primeiramente, a Nanika aparecer nessa exposição como uma usuária de NEM já foi uma surpresa absoluta, porque até então a gente não tinha uma confirmação se o seu poder era fruto do NEM ou de alguma outra fonte desconhecida. Então o Togashi, a colocar aqui, confirma que sim, ela é uma usuária de NEM, o que inclusive corrobora para podermos afirmar que as outras calamidades também podem ser usuárias de NEM. Mas agora falando um pouco do poder da Nanika, é muito compreensível ser algo fruto do NEM e o fato do Togashi a classificar como nível supremo, já que esse é um poder muito absurdo. Basicamente, não sabemos se há um limite para o que a Nanika pode fazer,
Provavelmente ela tem, assim como qualquer habilidade de Nen, mas não sabemos qual é esse limite até o momento. A Nânica foi classificada como sendo do tipo especialista e é capaz de teletransportar pessoas e coisas, como vimos ela fazer com o dinheiro que estava em um avião após uma serva da família Zoldyck pedir para ficar bilionária, né? Eu faria exatamente a mesma coisa e morreria... acabaria morrendo também, fazer o quê? E quando também o Killua pede para teletransportar o Illumi de volta para a casa dos Zoldicks. Nânica também tem um poder absurdo de cura, já que curou totalmente o Gon quando ele estava à beira da morte. Então eu acho que é muito claro o porquê do Togashi ter classificado o poder da Nânica como supremo. Mas a partir daqui teremos personagens que são de fato combatentes, então a ordem do mais fraco para o mais forte vai fazer mais sentido. Em quinto lugar, e para surpresa de muitos, temos a Biscuit. Biscuit é uma caçadora de 2 estrelas e a principal mentora do Gon e do Killua, e sua categoria principal de Nen é a transmutação. Basicamente, ela ensinou boa parte dos conceitos avançados de Nen para os protagonistas, tanto no arco de Grid Island quanto no arco das Formigas Quimera. Assim como a Nânica, também foi uma surpresa e tanto para a fandom ela ter sido classificada como tendo o nível supremo do domínio de Nen, já que a fandom tende a achar que essa classificação, como eu falei no começo do vídeo, está intrinsecamente ligada a nível de poder, mas não necessariamente, apesar de ainda influenciar bastante. Porém, ela ter o nível supremo do Nen faz todo sentido, já que ela mostrou que conhece e domina os conceitos avançados do Nen, e ela também mostrou ser capaz de treinar o Gon e o Killua em categorias que não são a sua inata, como quando ensinou conceitos avançados do Nen de emissão e de reforço. Todas as técnicas básicas e avançadas do Nen, a Biscuit mostrou dominar com maestria, como Ten, Ren, Zetsu, Gyo e Hatsu, sendo que a única que ela não mostrou foi o En, mas provavelmente ela também domina. Até agora, Biscuit mostrou 3 habilidades diferentes. Primeiro, a habilidade chamada de Esteticista Mágico, em que ela convoca uma massagista que usa diferentes técnicas de massagem e uma loção transmutada por Nen para aliviar a fadiga e restaurar a vitalidade de qualquer pessoa que ela massageia. Segundo, a massagem Piano, em que ela convoca a massagista que torna 30 minutos de sono em 8 horas, e não só alivia o cansaço físico e mental, mas também acelera a restauração da aura de quem recebe a massagem. E por fim, a terceira habilidade, que é a transmutação corporal, em que a Biscuit é capaz de mudar a sua aparência para parecer mais jovem e menos musculosa. Sim, pra quem se confundiu ou perdeu esse detalhe quando assistiu o anime ou quem não assistiu totalmente ainda, a forma verdadeira dela é aquela forma de homem parrudo, mas ela gosta de usar a sua aparência mais jovem para enganar os outros a seu benefício. Infelizmente não vimos muito da Biscuit em combate, mas com o pouco que mostrou já demonstra ser muito poderosa. E agora, com ela partindo também junto de outros personagens para o continente sombrio, é provável que o Togashi explore ainda mais as suas habilidades e faça jus a ela ter o nível supremo do domínio de Nen. Em quarto lugar, temos Zeno Zoldyck. Aqui já temos, sem dúvidas, um dos personagens mais fortes da obra. Zeno é um assassino profissional da família Zoldyck, sua categoria inata é a emissão, e ele demonstrou ser um exímio usuário nessa categoria e nas demais técnicas básicas e avançadas do Nen. Seu Hatsu consiste basicamente em transmutar dragões ou partes deles e usar de maneira ofensiva contra o oponente. Ele pode lançar o dragão, mas ainda mantendo a sua aura conectada ao seu corpo para um melhor controle, com uma habilidade chamada Dragon Lance. Zeno também pode transmutar o dragão e lançá-lo, o desprendendo do seu corpo, como ele fez no arco das Formigas Quimera. E ainda temos também a habilidade mais conhecida do personagem, chamada Dragon Dive, em que ele quebra um enorme dragão feito de aura em centenas de outros dragões menores que caem do céu, sendo uma técnica de alto alcance. Além disso, ele é capaz de manter sua aura ativa fora do seu corpo, mesmo ela estando a quilômetros de distância, como quando ele fez um dragão para levar o Netero e o Meruem para longe do palácio. Também impressionou o Kurolo com o seu Gyo, e outra técnica avançada que ele domina é o En. Já nos foi dito que o mestre de Nen normalmente consegue estender o seu En numa média de 50 metros, mas o En de Zeno consegue ter um raio de 100 metros, e ele mesmo diz que pode estender esse raio por até 300 metros caso ele queira, mas isso o desgasta bastante. Então, com tudo isso, era de se esperar ele ser classificado
classificado como tendo o domínio supremo do Nen, tendo em vista sua idade avançada. Sendo assim, ele teve bastante tempo para aprimorar o seu uso e por tudo o que ele demonstrou na obra. Em terceiro lugar, para surpresa de alguns, temos Isaac Netero. Esse aqui era uma obviedade quanto ao domínio de Nen. Se o Togashi só tivesse revelado a existência dessas classificações, mas não tivesse revelado nenhum personagem dessa lista, o primeiro que a maioria da fandom iria elencar como tendo o nível de domínio supremo seria o próprio Isaac Netero. Netero é simplesmente o personagem que, em sua juventude, era exaltado como o mais forte usuário de Nen do mundo. Então era impossível o Togashi não o classificar no nível supremo. Netero domina com precisão todas as técnicas básicas e avançadas do Nen, e em seu Hatsu consegue combinar várias categorias de Nen, mostrando que ele não só dominou por completo a sua categoria, como também dominou o máximo possível que ele podia das demais. Sua principal habilidade e a mais poderosa é a Bodhisattva Guanin tipo 100. Que é mais fácil de chamar de Buda do tapão, né? Ou Buda das várias mãos. Sendo uma combinação precisa de emissão, manipulação e reforço, Netero invoca um Buda gigante com vários braços atrás de si, que assume uma forma de uma estátua gigantesca de Guanin. Para executar um ataque, Netero junta suas mãos como se estivesse rezando e em sequência um dos braços da estátua atinge o seu alvo em conjunto com o movimento da mão do próprio Netero. E devido à imensa velocidade do Netero, todo esse processo pode ser realizado em muito menos de 0,1 segundo, podendo atacar até milhares de vezes por minuto. Além disso, Netero possui uma cartada final que ele usa como seu último recurso, chamada de Mão Zero, em que Netero dispara através de seu Buda toda a sua aura no oponente, tendo sido capaz de causar dano no Meruem, apesar de ter sido superficial. Netero passou a sua vida treinando e aprimorando seu Nen e com certeza atingiu o ápice que uma pessoa é capaz no uso do Nen. Agora, com a medalha de prata, temos em segundo lugar Gon adulto. O Gon é um caso interessante, pois em sua forma normal, ele foi classificado pelo Togashi apenas como ótimo no domínio de Nen. Porém, na sua forma adulta, o próprio Togashi o classificou como tendo o nível supremo. Pra mim, não foi uma surpresa. Naquele ponto, com o que o Gon demonstrou com essa forma, ele com certeza estava no ápice do Nen de reforço, tendo obliterado a Pitou com seus golpes como se ela fosse feita de casca de ovo, algo que nem mesmo Netero conseguiu fazer ao atacar a guarda real, mesmo que ele não tenha atacado com todo o seu poder, vale esse disclaimer aqui. Como eu já expliquei nesse outro vídeo que envolve essa forma do Gon e se ele venceria o Meruem ou não, o contrato do Gon fez o seu corpo avançar no tempo para conseguir derrotar a Pitou, e por ser um prodígio, é natural que em algum ponto da sua vida ele conseguisse atingir o nível supremo no domínio de Nen, tendo em vista que ainda quando criança ele já foi classificado como tendo o nível ótimo. Basicamente, o contrato do Gon só o levou ao seu auge, ou pelo menos para bem perto disso. Como já dito, Gon adulto fez a Pitou parecer uma figurante perto do protagonista. Mesmo que ela tenha arrancado o braço dele, só o fez porque o Gon acabou se distraindo. Um Jajanken do Gon nessa forma causou uma explosão enorme e estamos falando de um golpe que é um soco concentrado e não um ataque explosivo ou de alcance como é o Dragon Dive do Zeno, por exemplo. Ou seja, só o Nen vazando do soco foi capaz de causar uma explosão daquele tamanho. Aquilo, junto do que vimos o Netero fazer, é sem dúvida o ápice do Nen de reforço. E com a medalha de ouro temos o rei das formigas quimera, Meruem. Eu confesso que nesse caso o fato do Meruem ter sido colocado como domínio supremo do Nen foi uma surpresa e algo até questionável até certo ponto. Claro que em nível de poder eu não tenho qualquer dúvida que ele é um dos mais fortes já apresentados na obra. De todos que já vimos lutar até agora, sem dúvidas ele é o mais poderoso. Porém, a sua força não era só pelo seu Nen. Meruem tinha atributos físicos totalmente fora da curva. Sua aura era impressionante, mas dominar o Nen num nível supremo, na minha concepção, deveria ser algo que levasse tempo e o personagem teria que ter domínio em todas as técnicas do Nen, tanto básicas quanto avançadas, não bastando só ter uma aura absurdamente poderosa como é o caso do Meruem. Mas enfim, para vocês terem uma noção, existe até uma confusão quanto à categoria inata do Rei Quimera. Um databook antigo o classificou como sendo um especialista, mas nessa exposição tivemos a confirmação de que ele era na verdade um emissor, sendo que ele nem sequer desenvolveu um Hatsu principal do tipo emissão. O mais próximo que vimos disso foi quando ele, após absorver os guardas reais, conseguia emitir uma rajada explosiva
explosiva semelhante à explosão que o Yuppie fazia. Só que no caso do Meruem, ele simplesmente lançava, ou seja, ele nem sequer demonstrou um domínio grande da emissão como o Zeno, por exemplo. Porém, mesmo assim, eu acredito que o Togashi o classificou dessa forma pelo seu nível de aura simplesmente absurdo e fora do comum, especialmente após ele absorver os guardas reais. Assim como a Nânica, a raça do Meruem veio do continente sombrio, então o Meruem também é uma anomalia. Seus feitos são simplesmente impressionantes. Nem o Netero, usando tudo de si, conseguia causar dano significativo no rei. Seu nível de aura era incomparável, principalmente em sua versão pós-bomba. Com certeza, ele é o mais forte dessa lista. E como o grande bônus desse vídeo, vamos então listar os 4 personagens que podem ter o nível supremo que não foram listados pelo Togashi. Existem alguns personagens que o Togashi optou por não colocar nessa exposição, provavelmente porque ele ainda pretende manter um mistério em relação ao nível de poder e a categoria de Nen desses personagens. Mas eu vou listar alguns daqueles que podem ter o nível supremo no domínio de Nen. E só lembrando que alguns personagens relevantes, como o Kurolo, os guardas reais, o Hisoka e o Silva, estão presentes na exposição e o Togashi os classificou com um nível de domínio inferior ao Supremo. Por isso, mais uma vez, se você não sabe qual categoria cada um deles se encontra, eu recomendo vocês verem o meu vídeo completo da exposição, que vai aparecer logo no final desse vídeo aqui. Bom, o primeiro e com mais indícios de ter o nível supremo é o pai do protagonista, Jim Fricks. Isso porque ele foi listado pelo fucking Netero como sendo um dos 5 melhores usuários de Nen do mundo. Então, se esse cara não tiver o nível de domínio supremo, o Togashi enlouqueceu de vez. E o mais interessante é que o Jin chega a aparecer de fato nessa exposição, mas fora de todas as 5 categorias. Apenas ali no cantinho da imagem escrito categoria desconhecida. Então, qual das 5 categorias será que ele pertence? Só não me venham dizer que ele pertence a uma 6ª categoria de Nen, sem loucura aqui. Outro que quase com certeza tem o domínio supremo é o Zig ou Maha Zoldyck. Explicando pra vocês, Zeno exalta o Netero por sobreviver a um combate com Zig, ou seja, esse é um cara que conseguia bater de frente com o Netero, provavelmente estando no seu auge, além dele ainda ter ido ao continente sombrio junto com o ex-presidente da associação e voltado vivo. E só explicando pra vocês, esse Zig provavelmente é aquele velhinho da família Zoldyck que aparece na versão antiga do anime de 99 de Hunter x Hunter e também aparece no mangá, mas eu nem lembro se ele aparece na versão de 2011. Se eu não me engano, ele não aparece, então muita gente pode ter simplesmente deixado esse personagem passar batido. Agora, pelo hype, também vale uma menção a Beyond Netero, que não tem nenhum feito de força mostrado até então, mas foi um dos poucos que foi também ao continente sombrio e voltou vivo, né? Se o Togashi ele quer botar hype recente em algum personagem, ele diz que foi ao teu continente sombrio e já voltou trocentas vezes. E para justificar ainda mais esse argumento, se formos traduzir o seu nome, ele literalmente significa além do Netero, ou seja, se o Netero foi classificado como nível supremo, é de se imaginar que o seu filho vá ainda mais além. Isso mesmo, Plus Ultra. Ele vai além do próprio Netero. E por último, também vale a menção para Don Fricks, que não só sobreviveu também ao continente sombrio, como aparentemente continua vivendo lá até os dias de hoje. Ele não só escreveu um livro sobre o continente sombrio, mas ele também continua escrevendo uma segunda parte, um segundo livro, também envolvendo mais sobre a vida, enfim, tudo sobre o continente sombrio. Então eu acredito que de todos os que foram mostrados ou citados até agora na história, esses são os 4 mais prováveis de terem o domínio supremo do nível de Nen. Mas e aí, tem algum outro personagem que você acredita que possa ter o nível supremo de domínio de Nen? Me conta aí nos comentários e mais uma vez eu recomendo, quem não assistiu, assista o vídeo que eu fiz sobre essa exposição do Togashi, onde eu explico e aprofundo melhor alguns conceitos de Nen citados nesse vídeo, que vai aparecer na tela agora para você ir lá assistir, ou você pode clicar desse outro lado aqui e ir direto para a playlist de Hunter x Hunter aqui do canal e já maratonar todos os vídeos de uma vez ou selecionar aqueles que mais te interessar. Beleza? Até a próxima. Tchau!